sua Bíblia comigo no Salmo de número 103. A Bíblia diz assim, eu vou ler na na Nova Versão Internacional, NVI. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todos os seus pecados e que cura todas as suas doenças e que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a imagem da águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai se tem compaixão de seus filhos, da mesma forma o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe que nós somos formados e lembra que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o Senhor é leal, mas o amor é leal do Senhor, o seu amor é eterno, está com aqueles que o temem. E a sua justiça com os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança, seu pacto, e se lembra de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Bendiga o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Glória a Deus. Por gentileza, irmãos, podem estar assentados. Que salmo gostoso, né? É um daqueles salmos que a gente tem vontade de largar a Bíblia aberta nele, né? Ler, gravar, ouvir. Quem sabe gravar, pegar uma gravação que tem em português, que tem muitas versões em português gravadas, e mandar um zap, um vídeo, um áudio do zap para um amigo durante a semana. E a hora que ele ouvir esse salmo, ele vai ficar apaixonado pelo amor de Deus, pelas coisas de Deus, que é muito gostoso. Mas o salmo, irmão, o salmo começa, o salmo tem uma espécie de um parênteses nele. O salmo começa com esses versículos 1 e 2 e termina da mesma forma no verso 22. A gente percebe que o versículo 1 e 2 e o verso 22 ajuda de uma forma, fazer uma inclusão, um incluso no salmo, espécie de um parênteses, e salientando para nós que o salmista gostaria que nós soubéssemos que nós temos muitos motivos para bendizer o Senhor. E é por isso que ele começa e encerra com essas expressões.
bendiz ao Senhor a minha alma, bendiz o Senhor todo o meu ser e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Depois, no final, para ficar mais resumido, ele diga assim, bendiga ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendiga a minha alma ao Senhor. Mas bendiga a minha alma ao Senhor, por quê? Então, a resposta a isso está onde? Nos versos 3 até os versos 21. O que você encontra dos versos 3 ao verso 21 são os motivos para se bendizer ao Senhor, que tanto o salmista está ressaltando nos 2 versos e no último verso. Então é assim que o salmo está organizado. Mas o salmo também está organizado, tem várias maneiras de você compreender a mensagem do salmo. O salmo também está organizado, o que a gente chama na literatura da língua portuguesa, de um movimento do geral para o particular. Ele primeiro faz uma afirmação e depois ele explicita aquilo. E ele diz assim, olha comigo, por favor. Ele diz assim, bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhum dos seus. Quando você vê uma expressão dessa, você imagina que vai vir uma lista de benefícios logo à frente. Porque ele diz, não esqueça de nenhum, é uma coisa ampla, geral, e é lógico que a lista vem depois. Quais são os benefícios? É uma lista aí. Se fosse pregar desse jeito, as divisões para eu falar com os irmãos já estariam aí. Ele diz assim, é ele que perdoa todos os seus pecados. Observa que ele coloca a palavra pecado no plural. Não, a palavra não está no singular. Ele não perdoa um tipo de pecado e o outro ele não dá conta de perdoar. O sacrifício de Jesus não vale para um e deixa de valer para outros. Ele diz assim, é ele que perdoa todos os seus pecados. Absolutamente todos. Não é isso? Todos os seus pecados. Todos, e além disso o pecado está no plural. Qualquer tipo de pecado, se for 10, 20, 30, é ele que perdoa. Depois ele na lista ele diz assim, olha, é ele que sara todas as suas doenças, ou ele sara as suas doenças. A palavra doenças está no plural também. Ou seja, ele não tem discriminação com um certo tipo de doença. Olha, a especialidade de Deus é curar a dor de cabeça. Não, ele é capaz de curar todo tipo de doença. Se você ficar doente hoje, ficar amanhã, ele ainda continua valendo. E ele cura todas, ele dá conta de curar todas. Então isso é muito bom. E o salmista depois diz assim, é ele também que perdoa todos os seus pecados, sara todas as suas doenças, e que resgata da cova, ou da sepultura, ou do Seol, a sua vida. A sua vida. Quando o cara está perto da morte, está próximo da morte, e ele diz, ele que te coroa de bondade, ele que enche de bens a sua existência, não é isso? É ele que faz todas essas coisas. Aqui inclui a coisa material, inclui o físico, né? Inclui o desespero, inclui a bondade dele, inclui perdão de pecado. Agora, o salmo também é organizado. Por que ele não começa primeiro com enche de bens? Ele devia começar, o Senhor por todos os seus benefícios. Primeiro, é ele que enche de bens. E ficaria esquisito o salmo assim. Já começar com uma coisa, com os bens materiais, ele não começa desse jeito. Ele também não começa dizendo assim, olha, é ele que tira você da cova. Também não. Será por que o salmista quer começar primeiro com os pecados? Perdoando os pecados. Será que esse moço, pelo jeito que nós sabemos, quando você examina o salmo é organizado assim. Ele fala o que Deus fez por ele, depois ele fala o que Deus faz por Israel, depois ele convida toda a assembleia a apreciar essa bondade de Deus, que Deus pode fazer isso para qualquer um outro. Então o salmo parte de uma experiência individual dele, ele experimentou aquilo. E ele diz, olha, isso não é válido só para mim, isso é válido para qualquer um que está aqui. Mas por que começar com os pecados? E ele fala para nós que ele esteve, vamos trocar isso aqui para uma versão muito linguagem de hoje, ele estava no bico do urubu.
Ele estava indo para o Sheol, para a cova. E ele não começa falando disso. Ele diz assim: eu acho que eu pequei. Talvez eu estou assim porque eu pequei. Nem toda doença é pecado. Mas no caso do salmista, ele estava ruim daquele jeito porque ele sabia que ele tinha pecado. Então, ele foi piorando, a situação dele foi ficando muito difícil. Aí ele diz assim, que Deus perdoou o pecado dele. Quando Deus perdoou o pecado, a próxima etapa, logo depois do pecado, desse trabalho com os pecados, foi essa coisa da doença. A doença começou a sumir. E aí ele que estava na cova, voltou, teve um reverso na vida dele. Porque ele diz assim, olha, ele resgata a sua vida da sepultura e ele coroa de bondade e compaixão. E olha o que ele fala depois. Ele que enche a sua existência de bens, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Nós sabemos, por exemplo, que o salmista ele foi ficando doente, ele foi ficando decrepitado, ele foi ficando magro, ele foi ficando sofrido, ele foi ficando caído, ele foi ficando abatido, a ponto que ele mesmo pensava que ele ia morrer. E então ele foi fazer um exame na vida dele, e Deus resolveu ter misericórdia dele, e ele diz assim, depois de um tempo, a minha juventude se renovou como a águia. Você já viu uma águia velha, acabada, que está querendo morrer, e ela faz aquele retiro, para um tempo, e troca de pele, troca tudo, e depois ela começa tudo de novo. Ele está dizendo assim, eu estava lascado, eu estava acabado. Mas depois que Deus perdoou o meu pecado, Ele me tirou da cova, e os meus bens voltaram tudo de novo, e hoje eu sinto um jovem de novo. Essa foi a experiência do salmista. E ele diz que se tem uma coisa que o salmo é organizado, ele diz que Deus não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E por que ele quer listar os benefícios? Porque ele está com medo de que o salmista, ele está temendo uma coisa muito interessante. E o que ele está temendo é o seguinte, depois disso tudo que eu experimentei, e o que você experimentou, e quando o crente experimenta essas coisas, nós temos que tomar muito cuidado para não deixar passar despercebido que alguma dessas coisas nós fizemos por nós mesmos, por nossa conta mesmo, eu mesmo que consegui isso. Não foi isso. Quem fez isso foi Deus. E eu não posso esquecer os benefícios de Deus. Eu acho que o salmista está certo, sabe por quê, irmãos? Nossa mente, ela é muito curta para com as coisas que Deus faz para nós. Você já viu uma pessoa sofrendo, uma vida desgraçada, enrolado, uma tristeza, doente, sofrendo? De uma hora para outra ele muda, Deus muda a história dele, ele estava acabado quase em todas as áreas da sua vida, depois ele arranja um bom emprego, ele começa, parece que no currículo dele ele nem lembra mais daquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos muito fáceis para esquecer tantas coisas ruins quanto as coisas boas. Raramente você vê uma esposa ou um marido falar assim, puxa vida, tem 20 anos de casado, mas eu estou lembrando, depois de 6 meses que eu casei, de 6 meses a 1 ano, aqueles segundos 6 meses, eu estou lembrando, foi bom demais, foi assim, assim. Nós esquecemos aquilo tudo. Nós temos uma mente muito curta, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Por um lado pode ser muito bom, né? Porque senão a gente fica sofrendo demais. Mas por um lado também é ruim, porque a gente pode esquecer os benefícios de Deus para nós. Não assusta não, essa tentação foi de Israel também. Porque em Deuteronômio 6-9, Deus fala para Israel, olha, quando vocês entrarem naquela boa terra, cuidado para vocês não esquecerem o que Deus fez por vocês no deserto. E é por isso que o judeu, na semana da Páscoa, ele
ele senta com o menino e conta a história da saída do Egito, tudo a noite inteira, o religioso. E ele fala, e o menino quer dormir, o pai cutuca o menino, fala, não dorme não. Ó, aí o menino pergunta, pai, mas nós já passamos o mar Vermelho, porque a história é tudo de novo. Ele fala assim, não, mas ainda tem muita coisa. Quando o dia está amanhecendo, o pai termina de contar a história. Sabe por que eles fazem isso? Para não esquecer os benefícios e os problemas que eles tiveram pelo caminho e como Deus teve misericórdia deles. Não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios. E você deve ter uma história grande de benefício na sua vida, não tem? Muito grande. Mas se a crise vir ficar pequenininha, 2 meses, a gente já fica todo doído, né? Todo sofrido, não é assim? E esquece tudo que já passou, né? E esquece também que é Ele que pode nos levar nesses momentos difíceis, como o caso do salmista. Mas, irmãos, o Salmo também, além de estar organizado desse jeito, o Salmo tem algumas ênfases. Por exemplo, uma das coisas que a gente poderia levantar no Salmo é quem é Deus dentro desse Salmo. Quem é o ser humano dentro desse Salmo. Não é isso? Como é que é o papel da comunidade dentro do Salmo. E aí vai, a gente poderia olhar muitas coisas relacionadas a isso. Mas eu quero salientar algumas coisinhas pequenas aqui. Eu quero salientar o seguinte, o verso 6, ele diz assim, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Essa questão da justiça, irmãos, é muito interessante. Hoje nós temos muitas pessoas que estão sendo injustiçadas, sentem injustiçado. Por exemplo, os funcionários do judiciário, os funcionários das universidades federais no Brasil inteiro, não é isso? Os que trabalham no banco. Se você perguntar qual categoria nesse país que não sente injustiçada, você dificilmente vai achar alguma. Todo mundo acha que o seu salário está pequeno. Todo mundo gostaria de fazer uma greve. E nós sabemos que algumas faculdades ficaram aí. Meu filho perdeu mais de 2 meses de aula, porque a Faculdade Federal de Goiás está em greve, estava em greve, está voltando agora. Mas então, irmãos, nós sentimos injustiçado em muitos aspectos. Nós olhamos para o patrão, achamos que a firma está ganhando muito e nós estamos recebendo pouco. Nós olhamos, por exemplo, para o volume de trabalho, nós achamos que o trabalho que tem lá precisava contratar mais 2. Nós estamos explorando, eles estão me explorando. Às vezes o aluno sente, eu sinto isso, eu sou professor, e tem hora que você fala, ó, tem mais isso, o aluno diz, pastor, mas já tem outra matéria, já deu um trabalho, não é semana de leitura, isso não é semana de leitura, semana que vem é semana de leitura no seminário. Isso não é semana de leitura, isso é semana de trabalho, pastor. Eu digo, não é semana de descanso também, né? Então você vê que todo mundo acha esse injustiçado em alguns momentos. E o salmista certamente diz que a história de Israel sentiu injustiçado em muitos momentos. Sentiu injustiçado pelo Egito, sentiu injustiçado pelo deserto. Quando eles ficaram sem comer carne, eles reclamaram, dizem, mas ninguém aguenta comer esse maná mais. Nós estamos comendo maná segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e no almoço, na janta, é o café da manhã, é o lanche à noite. Senhor, será que não tem outra coisa? E Deus não gostou daquilo, mandou as codornizes, e eles comeram carne, depois não está aguentando ver carne mais, né? Você já viu quando você come peixe segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Quando chega sábado, você já está aprendendo a nadar sozinho, né? Tanto ver peixe. Não é isso? Então a gente sente muito fácil injustiçado, né? Injustiçado. Uma vez no seminário, os alunos, nós tínhamos uns lotes vazios e nós plantávamos pés de milho, e então plantavam um lote, que era de 450 metros quadrados, plantavam um lote, agora, daqui 10, 15 dias plantava o outro, e então quando começava a colher em fevereiro, o negócio ia até abril. E então a gente fazia milho cozido no café da manhã, tinha milho frito no almoço, tinha bolinho de milho à noite. Aí um dia eu cheguei lá, os meninos, na hora do almoço, eles brincam bastante, assim, tem muita liberdade para brincar, né? Eles viram família mesmo. Aí antes da oração, um fez assim na mão, falou assim, como diz assim, estamos parecendo galinha que come milho, né?
Eu estava dizendo assim, pastor, nós não estamos aguentando mais isso, né? Não aguentando mais, né? É a época do milho, né? Então, irmãos, a gente às vezes sente muito injustiçado em muitas áreas. E o texto diz assim, olha, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Como é que eu sei que ele faz justiça? Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus, quando o povo estava no Egito, o povo não estava aguentando mais fazer tijolos, e agora está aí em alta, deve ter alguns seguidores aqui da novela de Moisés. Estou falando do Moisés da Bíblia, lá tem um Moisés da novela que é diferente, tem muita coisa diferente, mas só para ilustrar bem, aquele sofrimento daquele povo era grande demais. Alguém poderia dizer o seguinte, olha, eu sinto injustiçado e nunca vai ter justiça para mim. Nunca verei justiça. Está enganado. Deus não perdeu, Deus não saiu de serviço, Deus não está fraco. Deus, irmãos, é um Deus de justiça. Eu lembro uma vez, eu já tenho lá no seminário uns 17 para 18 anos lá, e o seminário nunca pôde comprar um carro para o seminário, nós estamos lutando para comprar um carro só para o seminário. O professor vai viajar, pega o carro, vai até Goiânia, vai até Brasília, então vai no SEASA, e então esses tempos todos eles usam o meu carro. Inclusive os colegas, os professores, como eu sou diretor, usam o meu, mas quando precisa mesmo, os outros também dão um carro. Mas é o meu, 90% é o meu. Aí eles chegam e dizem assim, pastor, cadê a chave do carro do seminário? E ri, né? Então eles usam o carro. E um dia desse, eu fui levar um moço ao hospital, ele estava doente, eu não estava dando aulas, os colegas estavam, pus esse moço no carro, fui levá-lo ao hospital, levei, deixei lá junto com outro aluno. Quando eu estava voltando, a luz do carro entrou naquela luz amarelinha, dizendo que tem que pôr combustível, né? Eu digo, senhor, eu já gastei a gasolina do carro, eu sou o diretor, de vez em quando eu ponho um pouco de gasolina, mas eu fiz uma reflexão assim de 3 minutos em todos aqueles momentos que eles usam o carro, e inclusive, às vezes ele usa o carro, larga a luz ligada, porque não está acostumado com o carro, não é maldade, né? E usa o carro, e etc, 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 sem menção. Aí eu disse, senhor, engraçado, né? A gente entrega tudo para você e nós não podemos comprar um carro para o seminário. Falei isso assim. Eu acho que Deus não gostou e o Espírito Santo falou muito claro comigo. Ivailton, eu fiquei te devendo alguma coisa até hoje? Eu digo, como assim? Acordei, né? Dirigindo, acordei. Ele falou assim, quem colocou seu filho na faculdade? Quem abençoou sua filha? Quem abençoou seu filho? O que você tinha antes de começar aqui? Como é que você conseguiu estudar esses anos fora? E eu fui ouvindo aquela voz do Espírito e falei, senhor, pode parar? Né, senhor, pode parar? Porque o senhor nunca me ficou devendo nada. Tudo que eu dei para Deus, eu recebi de volta, recebi em dobro. Lembro uma vez, já contei talvez para alguns de vocês isso, uma vez um cara queria vender para mim um lote perto do seminário, nós tínhamos recebido uma herança pequena, eu lutei com aquele camarada, eu fugia dele para não comprar aquele terreno, mas fugia dele, eu não queria comprar aquilo. E aí eu fui obrigado a comprar, porque ele já tinha comprado para ajudar o seminário, para outro não entrar, aí eu peguei a minha herancinha e comprei o terreno. Eu comprei por 30 mil reais, 28 mil, passei a escritura, 30 mil reais é o dinheiro que eu tinha. Irmãos, 45 dias depois, eles asfaltaram todo o bairro, puseram luz em todo o bairro, puseram água em todo o bairro, o terreno pulou para 45 mil. Eu digo, meu Deus do céu, por que o senhor faz uma coisa dessa comigo? Então eu vi que Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Deus é um Deus de justiça. O que você investe nele pode ser o seu tempo, pode ser o seu dinheiro, pode ser a sua dedicação, pode ser o seu amor pela obra. Se você estiver se sentindo injustiçado no trabalho, continue trabalhando. Continue fazendo o que você está fazendo. Coloque isso na mão de Deus, deixa para lá. Deus não vai deixar você na mão. Deus é um Deus de justiça e Deus sempre vai cuidar do oprimido. Deus nunca vai te largar na mão. Ele nunca largou ninguém na mão. Ele lembrou dos filhos de Israel e os resgatou de lá. Deus é um Deus que faz justiça.
E essa palavra justiça está no texto, no verso 6 e no verso 17. Diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor é eterno, ele está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos filhos. Olha que coisa linda. Lá diz que ele faz justiça a Israel, e aqui ele faz justiça a quem? Os filhos. Então vou te contar um segredo bom. Se você está trabalhando para Deus, se você está fazendo a coisa com seriedade na sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua casa, se você está levando a sério tudo que você faz, você não se corrompe, você teme ao Senhor, você dedica ao Senhor, você se esforça, às vezes você está pensando que a bênção vem só para você, mas ele diz que a bênção virá ainda para os filhos dos, ou seja, certas coisas, meus irmãos, que você faz hoje, quem vai receber é seu filho e os seus netos, por causa da sua fidelidade a Deus. Sabe por que isso? Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo, muito justo. Você ensina o filho no caminho de Deus e você olha para ele e você diz: esse jovem não está tão sério assim. Espera para você ver a geração do seu filho. Você puder ver isso, você vai ficar muito feliz, porque aquilo que você ensinou vai florescer. E eu garanto para você, às vezes o seu filho fala para você alguma coisa assim, e você pensa que ele não está levando a sério. Quando ele encontra com os meninos lá de fora, ele fala a linguagem que você fala dentro de casa. Ele não fala para você, mas para os de fora ele fala o que você fala. E os filhos deles ainda vão ser mais crentes do que você. Porque Deus faz justiça àqueles que servem a Ele. Isso é lindo demais. E o verso 10 também diz assim, eu quero que você olhe o verso 10 comigo. Não nos trata conforme o nosso pecado e não retribui conforme as nossas. Deus não, quando refere-se ao lado negativo, ele diz assim: eu preferi não tratar você do mesmo jeito. Eu vou tratar você diferente quando você peca. Eu vou tratar você melhor do que você merece. Então isso, irmãos, é um Deus de justiça. E também, irmãos, o texto tem uma ênfase muito grande nessa questão do temor do Senhor. Ele diz assim, verso 11 ele diz assim, o Senhor, verso 11, diz assim, o Senhor, pois o céu se eleva acima da terra, assim grande é o seu amor para os que o temem. Aqueles que temem a Deus. Depois no verso 13 também, observa que essa ideia do temor repete. Como o pai tem compaixão dos filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. E depois no verso 17 diz assim também, verso 17, mas o amor do Senhor é leal, o seu amor é eterno, está com aqueles que o temem. O temor do Senhor no livro de Provérbios é o princípio de toda sabedoria. Temor a Deus, temer a Deus significa afastar do pecado, ficar dentro do acordo que você fez com Deus, do pacto, da aliança que você fez. É interessante isso. Esse texto está querendo dizer o seguinte: quando você chega no momento de quebrar o pacto com Deus, você diz, puxa vida, é forte o desejo de pecar, mas eu não posso. Eu não posso porque eu tenho um Deus que me vê, que me olha. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Eu não posso fazer isso. E Deus olha para você e diz assim, puxa vida, que orgulho do meu filho. Ele lembrou de mim naquela hora e ele disse, eu não posso entrar nisso, porque eu temo a Deus. Quando você tem uma atitude dessa, você não imagina como é que no céu o Filho de Deus faz festa. Ele diz assim, mas sabe, é uma satisfação para Deus sem tamanho. Quando você tem a chance de fazer errado e você prefere não fazer porque você lembra de Deus. E quando você faz assim, você não imagina como é que fica a relação sua com Deus. Deus vai ficando apaixonado demais por você. Deus vai criando uma coisa grande por você, uma admiração grande por você.
porque ele sabe que isso é onde ele quer levar todos nós. Mas encerrando esta palavra, então tem essa ênfase, entre muitas ênfases, tem essa ênfase em justiça, ênfase no temor, temer a Deus, e a ênfase também em compaixão. O verso 4 começa falando de compaixão, diz assim: ele coroa de bondade e compaixão e que enche de bens a sua existência. Ele coroa você de bondade e compaixão. Ou seja, às vezes nós esperamos compaixão de muita gente, mas Deus nunca deixa de ser compassivo. O verso 8 também diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Depois, o verso 11 diz assim, o verso 11 também diz assim, olha a ênfase em compaixão. Como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para a sua compaixão, o seu amor, a palavra amor, compaixão, misericórdia, bondade, tudo é uma palavra só em hebraico. Uma palavra só que precisa 10 palavras em português para traduzi-la em lugar diferente. É amor leal, é compaixão, é misericórdia. A palavra em hebraico é hesed, significa tudo isso. Compaixão, misericórdia, bondade, amor leal, fidelidade, todas essas coisas. Então, o verso 13 também diz assim, verso 13, olha aí no verso 13, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Por que ele tem? Porque ele sabe ele sabe o jeito que nós somos formados e ele lembra que nós somos o pó. Aí depois vai comparar a vida do homem. Então o texto, irmãos, ele quando vai falar da compaixão de Deus para com você e comigo, ele tem várias metáforas. Por exemplo, o texto tem essa metáfora da águia, essa comparação do ser humano com a águia, essa comparação da bondade de Deus, a renovação de Deus para com o crente como a águia. Ele tem essa comparação, por exemplo, do pai, a misericórdia de um pai para com o filho, como um pai trata um filho. E ele também tem essa comparação do Oriente com o Ocidente, referindo ao Oriente e o Ocidente para referir como ele afasta de nós as nossas transgressões. E ele tem outra comparação, ele quando refere-se ao homem que precisa de compaixão, ele tem essa outra comparação do homem, dos dias do homem como a relva, aquela plantinha que cresce nos telhados israelenses, umas plantinhas pequenas no tempo da chuva, e ela cria raiz, mas quando o sol vem, ela morre. E ele diz assim, a vida do homem, a vulnerabilidade do ser humano é muito grande, é como essa plantinha pequena, ou essas plantas pequenas no solo israelense, no tempo do verão, que começa lá em maio, junho, julho e agosto, que nunca choveu e não vai chover. Elas morrem. Assim é a vida do homem. E depois ele, insatisfeito ainda, ele diz assim, olha, é como a flor da erva. Essa ervazinha pequena tem uma flor que murcha em 1, 2 dias. Assim é a vida do homem. Então é cheio das comparações no texto, para falar da misericórdia de Deus. Mas algumas coisas, irmãos, sobre a misericórdia de Deus sobressaem. Essa misericórdia de Deus, primeiro, ele não trata você do jeito que você merece. Talvez o seu patrão trata você como você merece. Talvez sua esposa trata você como você merece. Mas Deus não trata você como você merece. Ele diz o seguinte, que ele não faz isso com você, ele lembra de você, ele olha para você, e ele, então, quando pensa em você, ele não retribui a você conforme você merece, conforme as nossas iniquidades. Ele diz assim, olha, se eu fosse olhar para os seus pecados do dia inteiro, da semana inteira, eu tinha que morrer de novo na cruz por você. Eu teria que começar tudo de novo. Eu teria até que considerar você longe de mim, porque o nosso coração, o mal, irmão, está dentro de nós. A gente pensa, não, o mal estava no jardim, estava mesmo. O mal estava depois do jardim no coração de Caim e Abel, estava mesmo. Não, o mal, ele está naquela geração antes de Noé, estava mesmo. Mas o mal está, sabe onde? Dentro de nós. Nós somos invejosos, nós somos orgulhosos, nós somos... tem uma estima, tem hora muito baixa,
Nós somos infiéis em alguns momentos. E graças a Deus que nós não podemos ver na mente um do outro o que a gente pensa o dia inteiro. Que se visse a gente fala, Deus me livre, isso não é meu irmão da igreja. Hã? Não é assim? Mas Deus, irmão, Ele nos escolheu não nos tratar segundo os nossos pecados. Ele escolheu isso. Ele olha para os seus pecados e diz, eu não vou tratar você por essa quantidade de pecado. Eu resolvi tratar você pela misericórdia que eu tenho, pela compaixão que eu tenho. É por isso que eu vou lidar com você. Eu vou lidar com você nesse parâmetro. Então, sabe de uma coisa? Quanto o Ocidente está longe do Oriente, eu vou esquecer sua misericórdia. Aí você chega de tarde, pede perdão para Deus, e às vezes você peca aquele pecado ruim, e tão ruim que você pede perdão 2, 3, 4 vezes. Quando você vai para a segunda vez, ele diz assim, de que você está falando mesmo? Ele diz, não, aquele pecado. Ele diz, eu já esqueci. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, eu já não lembro mais. E tem outra figura na Bíblia para o esquecimento de Deus do nosso pecado. Ele diz assim, nas profundezas do mar. O lugar mais profundo no mar são as cavernas marianas no Pacífico Sul. Tem 11 quilômetros de fundura. É uma fenda, um trench, uma fenda geológica. É como se Deus pegasse os seus pecados e jogasse a 11 quilômetros de fundura na caverna mariana, que não dá nem para ir lá embaixo, porque se for lá a pressão atmosférica é muito grande. Então quando você procura o seu pecado de novo, Deus diz assim, eu já joguei nas cavernas marianas, não lembro mais, está muito longe de você. Senhor, mas eu queria buscar aquilo de novo, não tem jeito. Eu já te perdoei, não lembro mais. E aí eu fico pensando, por que ele faz isso, irmãos? Porque a sua misericórdia a sua compaixão é grande demais. Ele é compassivo com você e comigo. Mas por que ele é compassivo? Eu sempre ficava pensando isso. Aí, lendo esse salmo, vez após vez, o escritor diz assim, ele lembra da fragilidade humana. Ele lembra que nós somos pó, que nós somos frágeis. Já viu umas pessoas que dizem assim, hoje eu vou fazer isso, 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 aquilo. 2 horas depois ele diz assim, não vou fazer. Eu acho que Deus olha para nós e diz assim, puxa, como esses humanos desistem tão rápido, né? Não é assim? O cara está num ânimo, ele sai do culto à noite, ele está animado. Quando chega quinta-feira, tem que arranjar outro culto para ele, para tocar ele mais 4 dias. Sabe o que é isso, irmãos? Deus sabe da fragilidade humana. O que a Bíblia diz em Hebreus sobre Jesus? Que ele tornou o homem igual a nós, sujeito a todas as coisas, para que ele pode empatizar, ter empatia com o Filho dos homens. Deus se tornou homem para saber o que você sentia. Não é que ele não sabe, ele quer viver a experiência de ser homem. E quando Jesus encarnou, ele passou absolutamente por tudo que você passa. Tudo. E ele olhou para o Filho dos homens e diz assim, são frágeis demais. Eles são como a erva. Eles são pecadores. Eles são limitados. Eles são fracos. E Deus diz assim, eu vou ter compaixão deles. Eu vou ter compaixão deles. Então deixa eu dizer para você, essa é a noite de ceia. Você não pode ficar repetindo as mesmas coisas sempre, senão fica vicioso. Mas essa é uma noite de você olhar para frente. Chega de olhar para trás, olha para frente. Diz assim, Jesus, eu tenho falhado. Eu não tenho andado como o Senhor queria. Eu tenho me esforçado, mas eu continuo fraco. E eu preciso da sua ajuda. Eu estou querendo mudar mesmo. Toma a ceia e participa da mesa do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos orar.
chega aqui, o pastor Paulo vai chegar aqui, ele vai ministrar a ceia. Vamos orar primeiro.